Que bom estar aqui no seu, no meu, no nosso programa Reaprendendo a Viver. Hoje dando continuidade à série sobre a terceira idade, as dificuldades que os parentes passam ao ter idosos em casa para eles poderem lidar. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, né, da minha história, daquilo que eu tenho vivido. Meio que um diário meu, né? Bom, eu tenho a minha mãe, que agora no dia 12 de agosto fará 87 anos, conforme eu já falei no programa do Dia das Mães. Uma mãe guerreira, uma mãe que passou por uma história de vida na infância muito triste, de rejeição do pai, que quando a mãe dela morreu, quando ela tinha 11 anos, o pai dela decidiu casar novamente e a futura esposa não aceitava nem ela, nem os outros 3 irmãos abaixo dela. Nisso, o seu pai, né, eu nem chamo de avô, nem tive contato com ele e depois de conhecer a história eu não chamo também, ele a colocou para fora de casa junto com os 3 irmãos mais novos e a responsabilidade era dela. Então aí eu não vou contar essa história de novo porque já tem num vídeo. Se você quiser saber, procure lá no nosso canal, tem, né, da matéria de Mães e Coragens, que eu fiz a homenagem a ela. Então, e voltando aqui à nossa história, a minha mãe, ela lutou muito durante a vida toda. Casou com meu pai aos 18 anos, teve 5 filhos, a filha mais nova faleceu quando tinha 1 ano e pouco, nós 2 tivemos gripe, morávamos em Belo Horizonte ainda, eu sarei e o quadro dela progrediu para pneumonia e ela veio a falecer. Meus pais ficaram totalmente desestruturados, talvez tenha entrado uma depressão, não sei, porque na época eu tinha 5 anos de idade, né? Então, vieram aqui para o Espírito Santo. A coisa boa dessa história, né, se é que tem um lado bom, foi isso, porque eu amo aqui este estado, considero meu, né, a minha raiz é aqui. E chegando aqui, o meu irmão, que é acima de mim, ele foi, naquela época não era supermercado, era venda, era mercado, armazém que se chamava, e ele foi comprar leite e uma mulher entregou para ele uma criança de 1 ano, colocou nos braços dele e falou: "Você quer para você?" E ele, uma criança, disse que sim, e ele levou para casa. Então a minha mãe, que havia passado por um trauma muito grande, perdeu uma filha na mesma idade, acabou se deparando com essa situação. E ela pegou aquela criança e perguntou para ele: "Não, onde você pegou essa criança?" E levou até lá. E a mãe dela, a mãe dessa criança, falou que deu para ele sim, e que deu porque ela não queria. Não sei se ela estava com depressão, mas a história que eu sei é que ela não queria mais estar casada com o pai da menina e que estava apaixonada por um outro homem, que por sinal era funcionário do marido dela. Então ela não queria mais saber dessa criança. A minha mãe então pegou para não deixá-la morrer, porque a mulher falou: "Vai ficar aqui, vai morrer. Não estou cuidando, não estou dando comida nem nada. Ou você leva ou ela vai morrer aqui." E minha mãe levou e adotou como filha, registrada em cartório, como filha legítima naquela época, podia isso. E ela fez, e a Vera foi criada como filha, sabendo de toda a história dela, mas foi criada como filha, com todo o amor, todo o carinho. Mas infelizmente, Papai do Céu a recolheu quando ela tinha 33 anos. Já uma mulher viva, né? Uma mulher adulta. E ficamos novamente os 4 filhos e eu sendo a caçula. Bom, gente, nesse período, mamãe sempre muito guerreira, sempre aquela pessoa que faz de tudo em casa, que não aceita ninguém fazer, até porque nos registros dela, da memória,
pela vida que ela teve, tendo que fazer tudo, era a função dela fazer tudo, né? E assim foi. Só que agora, em 2020, no auge do Covid, a mamãe teve Covid e foi para UTI. Mais de 50% do pulmão dela comprometido. Foi um caso mesmo de Deus ali colocar as mãos para operá-la. Tive que mudar de lugar porque começou a aula de zumba aqui na praça e aí eu tive que sair e vir para outro lugar. Então, dando continuidade aqui no que eu estava falando, foi Deus mesmo que operou e deu a cura à mamãe num período onde estavam morrendo centenas de pessoas no mundo inteiro. Mas Deus foi lá, né, ela muito forte, muito guerreira, e Deus falou assim, essa daí eu vou deixar mais um tempo na terra. Mas os problemas do Covid vieram. Como o Covid ele atacava o pulmão e atrapalhava aí a oxigenação do cérebro. Ai, gente, espera aí que eu tenho que tirar o cabelo do rosto. E afetava a oxigenação do cérebro. Então, a maioria das pessoas que tiveram Covid tiveram alguma sequela. Uns maiores, outros menores. A mamãe ficou bem. Ela tinha, sim, alguns problemas dos esquecimentos, confusão mental, depois do Covid, mas ficou bem. Porém, hoje, junto à questão da idade, mais o problema do Covid, ela passa por períodos muito bem e por períodos com a questão de uma esquizofrenia, né? A mania de perseguição, sente que todo mundo a persegue. E isso é muito difícil para a gente lidar, principalmente eu, que nós duas moramos juntas, né? E é isso que eu quero trazer para vocês, porque eu não estava preparada para isso. Eu não convivi com pessoas mais velhas do que ela, com pessoas velhas, né? Na realidade, a única experiência, assim, convivência com idoso que eu tenho é com a minha mãe mesmo. E aí, gente, é muito complicado, por isso que eu resolvi fazer essa série para vocês, para falar da importância de cuidar da nossa saúde mental, a saúde física também, através da alimentação, porque a alimentação ela faz toda uma diferença na nossa qualidade de vida, no nosso cérebro, a oxigenação do nosso cérebro. Tudo isso é muito necessário, não é importante, é necessário para uma saúde boa e tranquila quando tivermos, né, com uma idade mais elevada. Então eu quero trocar com vocês aqui algumas coisas pelas quais eu tenho passado, né? Igual eu deixei ela em casa se arrumando e vim aqui para gravar esse vídeo. Quando ela está nesse período, quando ela está normal é ótimo, mas quando ela está nesse período, ela não consegue definir a roupa que ela quer vestir. A minha mãe é muito vaidosa, então nada para ela tá bom, nenhuma roupa tá boa. Gente, ó, de vez em quando minha mão vai aparecer aqui, tá? Porque eu esqueci o aparelhinho que eu tenho, né, o suportezinho do celular. Não é que eu esqueci, tá lá no consultório. Eu não tinha plano de gravar hoje, mas eu decidi assim. Mas é assim que se faz, o importante é o que eu tô falando e não como está, tá bom? Então, gente, o que acontece? Ela demora muito tempo. Nós levantamos tipo umas 15 para as 5 da manhã para nos arrumarmos e sairmos de casa. Chega umas 7 e pouco, 8 horas, ela não tá pronta. Nenhuma roupa para ela tá boa. Junta a vaidade que ela sempre teve com a indecisão hoje e ela nada tá bom para ela. Eu tenho que estar ali, chegando, falando toda hora, às vezes com carinho, às vezes sendo firme, porque se eu não for firme, ela não faz as coisas. Na hora de sair, quando a gente está na porta para sair de casa, ela acaba travando,
não quer sair. E aí o aplicativo já está na porta, porque tem 1 ano que ela vai comigo para o trabalho todos os dias. Eu não a levo de ônibus, né, para poder preservá-la. Eu a levo de aplicativo e é uma dificuldade muito grande, porque tá tudo pronto, o carro tá chegando e ela empaca, não quer sair de jeito nenhum e fala que não vai. E é aquilo, né, que a gente fala, tem que ter paciência. Mas para quem leva uma vida agitada é muito difícil. É muito difícil você estar com um horário para um compromisso e a pessoa ali não quer sair. Você vê que o carro está chegando na porta, então eu tenho as minhas limitações também. E tudo isso é muito complicado. Ela é uma pessoa muito amável, quem conhece, que está assistindo aí o vídeo, sabe que ela é muito amável com todo mundo. As pessoas chegam lá no consultório, ela abraça, ela brinca, ela que abre a porta para mim, ela diz que é a minha recepcionista. Porém, quando ela está em crise, ela olha as pessoas com desconfiança, ela acha que todo mundo está ali para trazer um mal para ela ou trazer um mal para mim. Só que isso a gente entende que é por causa da sobrevivência que ela teve que ter lá no passado, onde uma criança com 11 anos de idade, há mais de 70 anos atrás, teve que sobreviver sozinha. Então a gente não sabe as inimizades, as pessoas que queriam o mal dela, a gente não sabe o quanto ela foi perseguida, o quanto ela teve que lutar pela sobrevivência. E hoje isso tudo vem à tona, essas perseguições, esses medos. Ela tem medo de tudo, acha que todo mundo vai querer fazer mal para ela, ela acha que tudo gira muito em torno dela. Então assim, gente, não é fácil, é muito complicado. E se você não estiver preparado para isso, você entra também numa ansiedade, você entra numa depressão, você chora, você às vezes grita, você para, você respira. Então tem que haver um preparo. Eu tô aqui falando para você que tem um parente assim, mas talvez você que não tem esse parente neste momento, mas um dia vai chegar a sua vez. E aí eu começo a refletir sobre a questão daqueles pais que acabaram assim não sendo muito bom para os seus filhos, né? Eu não estou aqui julgando ninguém, porque cada um teve a sua história de vida. Eu trato pessoas no qual eu falo, olha, você, essa semana mesmo eu falei para uma paciente, as suas filhas estão com um problema seríssimo por causa de um lar disfuncional. Não estou te julgando, não estou julgando o pai delas, mas lá atrás vocês também tiveram talvez um lar disfuncional e hoje não souberam criar as filhas de vocês. E aí estão passando por toda esta situação. Então, gente, eu não julgo ninguém, eu não sei o passado de cada um, mas tem pais aí que realmente eles não tratam seus filhos com muito amor. Eu não estou nem falando que esse é o caso dessa paciente, porque ela trata, sim, as filhas dela com amor, porém ela não sabe como colocar as palavras. Mas nós sabemos que tem pais que espancaram muito seus filhos, né? Trataram assim. E aí, quando chega a época dos filhos cuidarem dos pais, como que esses filhos que foram maltratados vão conseguir tratar bem esses pais? Sendo que a gente tem que arrancar força, gente, de onde não tem. Não é fácil, não é fácil. A minha mãe, apesar de ter sido uma mãe que nos criou com pulso firme, mas sempre muito carinhosa, muito doadora, sempre tirou tudo dela para dar para os outros, ela sempre foi assim. E mesmo assim, é muito difícil, gente. É muito difícil. Domingo eu passei assim um apuro danado, porque eu ia ministrar o louvor na minha igreja. Ela enrolou para se arrumar, não é um enrolar por querer,
é uma indecisão muito grande. E aí eu vou tentar ajudar, tentar dar opinião de alguma roupa, ela não quer nada. E aí eu preciso me arrumar também, aí eu vou me arrumar, daí a pouco, aí me acalma, aí eu volto, tento ajudar, não dá. Resumo, me atrasou. Aí eu fiquei muito triste, muito chateada, porque eu prezo muito pela questão de compromisso. Isso para mim é ponto crucial. E pegamos um baita de um trânsito aqui na Rodovia do Sol, muito trânsito, e eu cheguei, o culto tinha começado. Deu ainda para eu ministrar o louvor, porque eu liguei, eu avisei, eu falei, olha, eu vou chegar, pede para ir o meu colega do grupo de louvor, que também ministra, para ele começar a ministrar, mas eu vou assumir a minha ministração, o meu compromisso assim que eu chegar, e assim foi feito. Mas desestrutura, nos desestrutura. Quantas e quantas vezes, gente, eu não posso deixar minha mãe sozinha em casa, eu não vou deixar, eu tenho medo dela cair, dela passar mal, apesar de que ela não passa mal, assim, mas de cair, ela já caiu algumas vezes, então eu tenho medo dela ficar sem comida. Até um ano atrás ela ficava em casa sozinha. De julho do ano passado para cá, esse mês está fazendo um ano, eu não deixei mais. Então, assim, quando ela empaca e fala que não vai, é muito complicado, porque eu tenho que ter uma estratégia para fazê-la aí comigo. E é como eu falei, esse trabalho, gente, ficar com um idoso, é para quem leva uma vida tranquila, para quem de repente não trabalha, para quem não tem tantos compromissos. Agora, quem leva uma vida agitada é muito difícil, é muito complicado, sabe? Você ter que estar ali fazendo isso. E uma outra coisa que me deixa assim muito mal também é a melancolia. A minha mãe sempre foi muito guerreira, tudo eu vou fazer e tem que ir. E hoje ela tem uma melancolia muito grande, essa melancolia me consome, porque ela não, tipo assim, ela nunca se apresentou com melancolia na vida toda. E hoje ela vai falar com muito dengo, mas também eu entendo que hoje ela está tentando ter aquilo que ela não teve na infância. Ela está tentando resgatar isso. Ela me chama de mãe, ela é consciente que eu sou filha dela, mas ela fala mãe, né, às vezes. Mas assim, eu fico estressada quando ela fala assim, porque eu falo, meu Deus, é uma carga que está jogando nas minhas costas, eu não sou mãe, eu sou filha. Então tudo isso é muito, muito pesado, muito complicado. Eu faço as coisas, né? E eu que faço a comida hoje, né? Uma coisa que ela sempre gostou de fazer, mas às vezes, igual ontem à noite, mãe, você quer um lanche com queijo assado ou um pão com ovo, porque o ovo é muito bom, né? No próximo programa, gente, eu vou trazer isso para vocês, tá? As coisas que eu tenho estudado, que eu aprendi, que ajuda muito, tá? E o ovo é um desses componentes. Então, eu procuro dar o ovo para ela. E aí eu falei, você quer o pão com ovo, com alface? E aí ela falou assim, o que você vai comer? Que é uma dependência também que eu não gosto. Não é o que eu vou comer, é o que ela vai comer, o que você quer comer, não o que eu vou comer. E ela fica querendo ver isso, mas eu quero que ela escolha. E aí eu falei, não, eu vou fazer pão com ovo pra mim. Só que eu fiz também um pão com queijo pra partir lá pra nós duas, porque comer 2 lanches não daria. E aí eu fiz o meu pão com ovo, com alface, e ela disse que queria só o pão com ovo. Tá, eu fiz, só que depois... Ai, gente, os cachorros aqui brigando aqui perto de mim. Só que aí depois ela ficou querendo que tinha que ter mais alguma coisa no pão. Eu falei, mas o que, mãe? Passa alguma coisa. Não tem que passar. Põe então não sei o quê. Então tá, então você vai fazer. Não, faz pra mim. Não vou, mãe, não vou fazer. Você tá aí, cheia de ideias, o que ter, o que fazer, então você vai fazer. Pega aí, eu já fritei o ovo, já sei o seu pão na chapa, agora você vai montar do jeito que você quiser. E aí ela começou, eu não consigo, aí eu tenho que ser dura com ela. Falei, não, você não consegue? Então tá,
eu vou sentar e vou comer o meu e você se vira. E aí ela foi, montou dela, eu fico de olho, né? Mas fui pra sala lá e fiquei esperando pra ver como que ela iria se portar. Aí ela pegou, ela colocou alface, ela colocou queijo, aí ela fez um big lanche pra ela. Então, eu não posso estar fazendo tudo pra ela. Eu tenho que olhar, aquilo que ela não dá conta, realmente eu vou fazer. Mas eu não posso transformar a minha mãe numa inútil, porque a minha mãe tem muita energia ainda. Ela tem muita força, e é como eu falei, quando ela não está assim, é uma mulher que quer fazer tudo em casa. Então, eu tenho que incentivar para que ela faça. Tem que existir um termômetro. E é esse termômetro que às vezes na nossa correria a gente acaba pecando. Mas eu creio, né, em breve, assim que ela melhorar, nós vamos estar nessa zumba aqui. Eu vou mexer na minha agenda pra gente ter esse tempo. É apertado. Desculpa, gente. É apertado porque a zumba eu acho que vai até às 8 horas, né? Eu começo a atender às 8 horas da manhã. E daqui até o serviço é longe também. Mas eu preciso ajustar a minha agenda para dar a ela essa qualidade de vida. E quando ela estiver boa, eu vou fazer uma gravação com ela para vocês verem como ela é bem. Por isso é que eu falo, essa questão dela, eu creio que seja do Covid. Enfim, não sei. E os médicos, quando você vai nos médicos, geralmente eles falam que é da idade, mas ela não é assim o tempo todo. Mas enfim, não estou aqui para questionar isso. Eu estou aqui para dizer as dificuldades que nós enfrentamos. Não estou falando de cuidadores. Cuidadores têm as dificuldades deles sim, mas é a profissão deles, é o trabalho deles. Então eles estão ali para isso, eles já saem de casa ciente do que eles vão passar. É diferente do familiar. O familiar que não se preparou para isso, o familiar que não fez curso para isso, o familiar que tem que dividir o trabalho dele normal, a vida dele normal, juntamente com os problemas de um idoso, as dificuldades dos idosos. É a mesma coisa que eu chegar e reclamar. Eu ouço o problema dos pacientes o dia inteiro. Eu me preparei para isso. Eu optei por essa profissão. Se eu não quiser, eu vou trocar. Mas eu estou preparada para isso. Então, gente, é muito complicado. Mas temos que tratá-los com muito amor, com muito carinho, não esquecendo nunca de tudo aquilo que fizeram pra gente, não esquecendo nunca, tá, do amor, do que passaram, igual a minha mãe. Minha mãe teve 6 filhos, contando, né, com a Vera, que foi a filha adotiva. Ela passou por muitas dificuldades, meu pai faleceu com 53 anos, a minha mãe continua ali, tudo bem que os filhos já eram todos adultos, mas ela ficou viúva muito nova, aos 51 anos. E é isso, gente. Então, jamais eu vou abandonar a minha mãe, jamais eu vou deixá-la. E o intuito de gravar essa série desses programas para vocês é mostrar isso. Que mesmo nas dificuldades nós temos que dar amor, nós temos que ter paciência, temos que chorar. Eu vou chorar todos os dias que for necessário, quando eu me sentir assim no meu limite, mas eu vou depois respirar e voltar e ter toda a paciência do mundo, tá bom? Gente, então é isso aí que eu quero deixar para vocês, mas no próximo programa, nosso próximo programa de sexta-feira, eu venho trazendo para vocês aquilo que eu aprendi sobre alimentação, né? Sobre alimentação, sobre a necessidade de exercitar a rede neural, apesar de que quando ela tá assim, a ansiedade fica muito, muito no auge. E aí eu não consigo trabalhar a rede neural dela, tá? Mas tudo isso eu vou explicar no próximo vídeo. Chegou o nosso tempo aqui e além disso, o sol está batendo agora no meu rosto. Gente, eu me despeço aqui de vocês e muito obrigada por participar aqui do seu, do meu, do nosso programa Reaprendendo a Viver. Que vocês possam se divertir bastante no dia de hoje, que vocês possam amar, serem amados. E eu me despeço aqui nesse cenário maravilhoso desse bairro que eu tanto amo, Barra do Jucu, o bairro que eu optei por viver e que Deus me abençoou por estar aqui. Beijo no coração e agora partiu o centro de Vila Velha atender meus pacientes que também tanto amo, a profissão que Deus também me deu. Beijos no coração, gente. Até o nosso próximo programa. Fiquem com Deus.